Olá, amigos e amigos. Estamos começando mais um episódio do ICJcast, que é o podcast do Instituto Catarinense de Juventude. O ICJ tem sido uma grande ferramenta nos últimos 13 anos de defesa e promoção dos direitos da juventude catarinense. Tem atuado em diversas frentes, seja atuação em rede com outras organizações, seja informação, assessoria e diversos outros projetos. E nesse caminho temos encontrado grandes parceiros, como é o caso da Missão Central Franciscana, a Franciscana Helfen, que é a financiadora de um grande projeto que o ICJ tem executado desde o ano passado, com a temática Juventude e Meio Ambiente. Dentre vários projetos, temos executado a pesquisa sobre juventude e mudanças climáticas, vídeo documentário, jogo pedagógico, curso virtual e também 7 episódios do podcast com a temática Juventude e Meio Ambiente. E hoje temos a satisfação de ter aqui no estúdio a Andréa de Oliveira, do Instituto Saracura, e a Janine Schmitz, da Caule Produtos Ecológicos, para debater conosco o tema Educação Ambiental e Juventude. Sejam bem-vindas. Andréa de Oliveira, pedagoga, formada pela Federação das Escolas Waldorf do Brasil, ambientalista, permacultora e poetisa, cofundadora da ONG ambientalista Instituto Saracura. Atua há mais de 20 anos na elaboração, execução e gestão de projetos socioambientais e no desenvolvimento de programas e ações de educação ambiental e florestal, comunicação social e governança comunitária. Seja bem-vinda, Andréa. Obrigada, bom dia, Gabriel, bom dia, Rodrigo, muito feliz por estar aqui com vocês hoje. E também temos a alegria de receber a Janine Schmitz, ela que já trabalhou com teatro para a informação de jovens calouros na PUC-RS, quando estava na graduação, recém-formada, já trabalhou num projeto de protagonismo juvenil com mais de 40 escolas, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina. Faz palestras em escolas, cursos técnicos e universidades com temas relacionados a como ecologista, embaixadora do Lixo Zero e também ativista da campanha Amazônia em Pé. Bom dia, Janine, seja bem-vinda. Obrigada, Rodrigo, obrigada, Gabriel. Parabéns pelo trabalho, super importante. Acho que tem se olhado pouco para a juventude nesse momento e que precisa muito, né, ser olhado e para a gente pedir ajuda para essas pessoas, para a gente ter um futuro melhor para todos e especialmente para a juventude. Muito bem, é uma alegria a gente poder ter esse momento de debate sobre educação ambiental, porque é um tema que é muito importante nos tempos que a gente vive, onde a gente está já enfrentando uma grande crise climática, várias consequências relacionadas à forma como o ser humano se relaciona com a natureza e, ao mesmo tempo, a gente ainda percebe que tem muito que avançar nessa dimensão da educação, da conscientização e da mobilização. E vocês duas carregam uma grande experiência, uma grande bagagem na atuação nessa dimensão da educação ambiental com crianças, adolescentes, jovens, e a gente quer se inspirar e conversar com vocês para também mobilizar e inspirar outras iniciativas assim, né, por Santa Catarina, por todo o Brasil, especialmente aí nesse recorte quem trabalha com juventude, né? E eu já começo perguntando para a Janine. Janine, você fala que você é ecologista desde criança, né? Queria saber assim, o que inspirou você a despertar essa consciência ambiental e esse desejo de atuar de alguma forma na temática do meio ambiente? Eu acho que eu já tinha uma conexão forte com a natureza, mas eu acho que a maior parte das crianças já tem. E a gente perde conforme a gente vai crescendo, porque não é uma conexão que é cultivada, né, ao longo da infância e enfim, ao longo do início, né? E também eu vi as notícias, tipo, da Amazônia pegando fogo, Chico Mendes como um protetor da Amazônia. Então, ao mesmo tempo, eu via que tinha um problema e já via que tinha uma pessoa que estava atuando em relação a esse problema, que a gente não precisava ser só vítima, que a gente teria o que fazer. Eu, como criança, não tinha em quem me espelhar como criança, mas pelo menos tinha um adulto e eu pensava, quando eu crescer, eu quero fazer que nem Chico Mendes de proteger a Amazônia. Se quando eu crescer a Amazônia ainda existir, né? Porque eu já pensava sobre isso mesmo sendo criança, Nossa, né? Que bacana. E como a criança tem essa sensibilidade de, né,
perceber a gravidade da situação e até essa angústia, mas ao mesmo tempo essa esperança de como é que a gente se coloca nessa luta. E é bacana que uma luta inspira a outra, né? Então, a luta de Chico Mendes a, sei lá, 5.000 quilômetros de você, Sim. inspirou você, já criança, a atuar, né, na luta pela Amazônia e pela natureza, né? Exatamente, né? E de inspiração, a gente que conhece o projeto Instituto Saracura, a gente sabe o trabalho belo, né? Feito lá. E, Andréa, nessa mesma linha também, saber de você o que te inspirou, o desejo nessa missão de atuar em causas ambientais. Então, Gabriel, eu venho de uma família, né, de agricultores ali da Serra Catarinense, na região do Rio Canoas, interior de Lages. E eu me inspirei pela vivência em família. Então, toda a minha infância, né, apesar de morar na cidade, nós sempre fomos muito conectados, né, com a família e com frequência, né, nós íamos não só nas férias, mas aos fins de semana, passar alguns dias com os meus avós, com os tios, e para mim era muito mágico eu perceber a questão de sustentabilidade. Eles plantavam tudo o que eles comiam, né, criavam os animais, tinham assim uma independência que eu admirava desde criança, assim. Então isso é algo que pulsou muito forte. Eu sempre gostei muito de trabalhar com crianças também, e quando eu decidi que profissão eu seguiria, eu escolhi a profissão inicialmente de engenheira sanitarista e ambiental, mas já com desejo de atuar com educação ambiental. Depois eu acabei migrando para a pedagogia, mas eu sinto, na verdade, isso como inspiração desde muito jovem, desde muito criança, e fico muito feliz por o caminho que eu escolhi ter sido abençoado e eu nunca ter tido dúvida de onde eu queria estar. Olha só, né? A gente percebe que isso vem algo desde o berço, né? Desde a infância, né? Como é importante, né? A inspiração de outras pessoas que, no caso seu, né? A tua família, né? Tu observava, né? A relação deles com a natureza, muito bacana. E às vezes a gente não tem tanta alguma inspiração próxima, né? Às vezes a gente tem um contexto familiar que já favorece, mas muitas vezes em outros espaços. A escola é um projeto ligado ao meio ambiente que vai nos inspirar, porque nada começa do zero, né? Você falou, né, Janine, a luta do Chico Mendes me fez perceber que já existia alguém lutando, né? Que tu não precisa começar sozinho e você nunca tá sozinho, né? E algo pode ser feito, né? A gente não é só a audiência do que está acontecendo, a gente pode atuar nisso, né? Tanto que depois, quando eu trabalhei com protagonismo juvenil, acho que é uma coisa que a gente incentivar mais. Tipo, quando a gente vê alguma coisa errada, a gente sempre pode fazer alguma coisa, né? Então, é encontrar o meio para fazer. E me conta um pouco mais desse trabalho com protagonismo juvenil que você já desde a graduação você se envolvia, né? Trabalho com jovens, enfim, como é que era? Eu tava te contando que eu já fui uma protagonista infantil, né? Porque com 10 anos eu criei o Clubinho do Verde com 2 amigos na sala de aula e disse, então vamos fazer cartazes e colar na escola. Daí a gente foi lá, fez cartazes no recreio, e daí, tipo, salve o verde, proteja a Amazônia, coisas assim. E quando eu voltei, me senti muito orgulhosa. Essa sensação acho que foi muito marcante, sabe? Acho que tem coisas na infância que nos marcam para a vida toda. Só que quando eu cheguei, a professora estava com todos os cartazes e perguntou quem é que colou esses cartazes. Eu pensei, eu fiz alguma coisa errada? Eu estava tão feliz que eu fiz uma coisa tão legal. E daí ela disse, não, é que tem erros de português aqui. Então, uma ação que era para ser valorizada, incentivada, continuada, foi cortada. Eu pensei, bom, então não posso fazer nada, vou ter que esperar eu crescer para ser que nem Chico Mendes para poder fazer alguma coisa. Então, eu não fui compreendida no meu protagonismo natural. E eu acho que mais crianças teriam esse protagonismo se tivessem um solo mais fértil para isso, né?
E daí depois, quando eu estava ainda fazendo a graduação, eu participava de um grupo de teatro, a própria universidade contratou o grupo de teatro para a gente fazer uma peça para os calouros que estavam chegando sobre prevenção de drogas, né? Mas era outro assunto, mas também já como a gente pode fazer alguma coisa, mesmo não sendo tão jovem, com 10 anos, mas na graduação já pode fazer alguma coisa. E depois eu trabalhei 2 anos num projeto de protagonismo juvenil, que daí eu ia nas escolas perguntar para as crianças e para os adolescentes o que eles achavam que precisava mudar, né? Tipo, porque no Brasil, acho que todo mundo é muito crítico, tipo, tem que mudar isso, porque não tem que mudar aquilo, mas não tem o próximo passo, que o próximo passo é o que eu faço em relação a isso. Então, a gente falava com as crianças e os adolescentes, e depois a gente perguntava, então, o que a gente pode fazer? E deles dizendo, mas a gente é criança, eu sou adolescente, não posso fazer nada. Não, a gente pode fazer. E daí, puxando as ideias deles mesmo, para que fosse autêntica, né? O movimento fosse autêntico. E o relato das professoras era justamente nesse sentido, que, tipo, quando as crianças ajudavam a pintar, elas sentiam que a escola era delas e o trabalho era delas. Então, elas cuidavam. E quando simplesmente, por um passe de mágica, a escola parecia pintada, eles iam lá e, sei lá, riscavam, pichavam, nem percebiam, não valorizavam. Então, eu vi como não fizeram isso parte daquele processo, né? É apropriação, né? Tipo, elas se apropriam do espaço em que elas estão à medida que elas também são consultadas sobre o que é feito e também são convidadas, ou melhor ainda, que elas digam, não, mas acho que a gente tem que fazer isso. E elas vão e fazem. Então, acho que se tivesse esse movimento no Brasil, nas escolas, eu acho que rapidamente a gente conseguiria mudar a cultura em poucos anos, né? A cultura das pessoas de, tipo, irem da crítica, porque isso já é bom, que ter esse senso crítico, mas precisa ir para o próximo passo. O que eu faço? Então... É que a gente vive numa sociedade muito adultocêntrica. Verdade. Né? Que o adulto que é o modelo de sociedade, né? Então, se você é criança, você é alguém que está se preparando para um dia ser adulto. O adolescente é um adulto em formação. O jovem é um quase adulto. Então, criança, adolescente e jovem é valorizado à medida que ele tem comportamentos e atitudes de adulto, né? Então, nossa, aquele jovem, como ele é comportado, responsável. Se valoriza só as características de adulto e as características de criatividade, de inovação, de rebeldia, de questionar como pode ser diferente, vão podando, né? Veja, com 10 anos, olha só que experiência de protagonismo, né? Com 10 anos, se mobilizar com outros amigos e buscar ter a coragem de colocar um cartaz, de criar consciência, e a professora, ao invés de buscar a forma de incentivar, vai lá e... Sim. E ao mesmo tempo o adulto, ele, por mais que ele exige que então essa criança, esse adolescente, o jovem, tenha essa visão já de adulto, ele vai dizer o seguinte, olha, não adianta, eu já percorri esse caminho, o mundo é assim. Então, ao mesmo tempo, ele não permite, né, que a criança seja instigadora e questionadora, ao mesmo tempo ele vai dizer, não, o mundo é tal como ele é, a gente já tentou fazer isso, né? Muito embora a gente já viu que tem grandes inspirações, né? Seja quando os nossos familiares, ou mesmo Chico Mendes, né? Então, há muita esperança, né? Mesmo no mundo adulto, tem grandes esperanças, né? Para a gente dar um pouco a continuidade aqui, e quais as experiências com educação ambiental que você gostaria de partilhar outras, assim, que no decorrer dessa caminhada tu tens tido, assim, que você poderia nos contar, que tem sido também fonte de inspiração, né? O que eu tava contando também pra vocês, assim, que, tipo, não é uma fonte de incômodo, na verdade, que é isso de ter estado numa escola recentemente e uma menina que tá na 7ª, 8ª série, eu disse, eu sou ecologista, quem mais aqui é ecologista? E daí todo mundo disse, ela, meio que fazendo bullying, né? Então, então eu vejo que eu tive 10 anos há 36 anos atrás, só que as coisas continuam igual ou até pior diante da situação, né? Porque a gente está numa crise não só climática, a gente está numa crise ambiental de várias questões. Então, eu esperava que as crianças, adolescentes, as escolas tivessem mais receptivos a esses mini ecologistas, esses ecologistas que estão desabrochando agora.
E depois, conversando com a mãe de um outro menino que tem 11 anos, que já é vegano, que já é ecologista, e ela também estava dizendo, ele também não é bem recebido, assim, pelos colegas. Então, eu fico pensando o que a gente pode fazer nas escolas, os professores, para orientar, né, esses professores que, de repente, estão tendo a mesma atitude que tiveram há mais de 30 anos atrás, para ser diferente. E a partir disso, acho que teria muito mais soluções que a gente descobriria, né? Eu estava vendo que agora as escolas em Florianópolis, nem todas têm ar-condicionado, nem todas as salas têm ar-condicionado. E a temperatura que está alcançando, isso já começa a ser um caso até de saúde, né? E daí eu fiquei pensando, se a gente fizesse um projeto nas escolas de perguntar para os alunos, vamos pesquisar o que dá para fazer? Coloca o ar-condicionado, não deixa de colocar, mas o que mais que a gente pode testar? Eu adoraria testar em algum lugar, ou até na minha loja, porque eu fico tem que como trocar, tipo, uma placa de vidro, colocar uma placa e daí fazer furos e colocar as garrafas, porque o ar entra com uma outra velocidade, alguma coisa assim, então resfria. Então esse seria um experimento de ciências que tem a ver com ecologia e que envolve as crianças, né? Então e daí vai para essa questão da apropriação, né? A criança tá, nossa, eu que fiz, deu certo, não deu certo, agora eu posso fazer isso em casa, daí se dá certo na escola, toda a comunidade pode fazer. Então, não é algo que eu vi ser feito, é algo que eu vejo que pode ser feito, que eu ainda tenho essa qualidade, mas, sei lá, da adolescência ou da infância, de ser criativa e de vislumbrar soluções criativas, que não são tão óbvias, né? Não chegar de manhã na escola, tem ar-condicionado, ontem não tinha, hoje tem, beleza, os adultos resolveram, a gente não precisa se envolver nisso. Daqui a pouco, né? tipo, joga alguma coisa, já quebra o ar-condicionado, ou manipula de mau jeito. É uma crise de sensibilidade, né? Que você comentou de quando você tinha 10 anos, passaram-se 30 anos e a situação é a mesma, né? Se repete em relação aos educadores. De fato, é uma crise de sensibilidade, né? Até essa questão do clima, né? Isso passa desapercebido, porque hoje, né? Os ambientes são muito artificializados, então você sente frio ou sente calor na hora que você quer, então eu acho que isso acaba também tirando um pouco desse impulso, né, de ser criativo, de buscar soluções, né? Você falou ali dessa questão do telhado, aí já lembrei do telhado jardim, que é uma solução que a gente encontrou para essa questão, né, de conforto térmico, né? Se a gente substituísse só o formato dos telhados e colocasse ali uma tecnologia bem simples, que é o cultivo nos telhados, o telhado jardim, isso já traria não só conforto térmico, mas também conforto acústico, seria uma solução simples e bem, eu acho que é necessária, né? Inclusive para os centros urbanos, assim. Às vezes não é tão difícil, né? Mas falta pensar um pouquinho, falta sensibilidade, falta envolver, falta trazer esse coletivo, falta experiências práticas, né? Pisar na terra, pôr as mãos, moldar, fazer, pintar, imaginar. Porque a natureza é inspiração, né? Quando a gente começa a observar mais a natureza, a gente observa que a natureza está cheia de soluções. Só que se a gente não observa a natureza, a gente não vê soluções, né? E a natureza é muito inspiradora, porque na natureza os diferentes se complementam, né? Você vê ali a rocha com a pedra, com a raiz, com o pássaro, com a borboleta, e tudo aquilo está interligado. É tudo tão diferente, né? Um reino muito diferente do outro, e, no entanto, tudo se complementa. Então, eu acho que está faltando, assim, a década, né? Nós vínhamos conversando isso aqui antes do início, a década da restauração, a década da educação ambiental foi lá no ano 2000 até 2010. Sinto que foi um momento muito pulsante, né? As escolas muito engajadas, muito envolvidas. Depois veio a década seguinte, já começou a ficar um pouco mais fraco, assim, o movimento. Eu vejo que a gente não caminhou muito, né? Nem com questões básicas, assim, né? De questões de reciclagem, separação do lixo. Tipo, isso é básico, né? Eu falo da minha família, que me inspirou. Minha mãe estudou, né? Acho que até a 4ª série. E eu aprendi a separar, né, o lixo em casa, né? Nunca se misturou, né? Não existia lixo. Então, eu fico feliz por ter tido uma infância onde eu consegui ter uma memória de que o lixo não existia. A gente ia ali visitar os meus parentes no sítio, que eu comentei com vocês,
E lá era muito escasso ter uma latinha, ter uma sacolinha de plástico. Aí eles pediam pra gente, que era da cidade, traz umas sacolinhas de plástico pra gente poder guardar umas latinhas para plantar as folhagens. Então, e reutilizava, né? E reutilizava. Uma coisa E você não via, né? Você não via isso, Era ainda né? um presente, né? Era um presente. Era um presente, era um Tipo presente. assim, que bom, aí você levava, ganhava 1 isso. quilo de feijão, ganhava Tipo, frutas, né? Uma troca, era né? uma moeda, era uma moeda de troca, Isso, como recurso, né? Não é visto como exatamente, lixo, era um recurso. Exatamente. A lata de azeite virava jogo de taco, né? Brincava, então uma coisa virava... Isso. E hoje, em uma semana, a quantidade de embalagem que a gente produz de lixo é um... O lixo orgânico, às vezes, é um pouquinho, né? A quantidade de lixo seco, plástico, papel é enorme. É diretamente proporcional, né? Quanto mais tem um, menos tem o outro. Quanto mais tem o outro, menos tem um. E a gente falava antes, né? Nos bastidores, que o lixo parece que a gente... Como se fosse uma solução mágica, né? Você coloca o saco de lixo lá fora... Madrugada, passou um caminhão, sumiu, assim, desapareceu. O problema não é mais meu, né? Desapareceu, não sei para onde foi, não me preocupo com isso, não me diz respeito, né? Amanhã tem mais. Sim. Né? O ralo, né, também, foi pro ralo, né? A descarga. A descarga sumiu, não sei para onde foi, não sei se vai pro rio, se vai ser tratado, se não vai, não é problema meu, né? Não me preocupo se a minha cidade tem saneamento básico, quem eu voto, se está preocupado com isso, né? Essa desconexão acho que é sintoma, né, da falta de educação ambiental, mas também é causa, porque se a gente está desconectado, a gente também não se preocupa em se mobilizar, em se engajar, né? Mas até assim, a gente hoje está em Florianópolis, né? Fazendo esse vídeo em Florianópolis. Então, aqui, durante o verão, todo mundo que entrou no mar praticamente ficou doente por causa da falta do saneamento, né? Florianópolis está uma cidade saneamento zero, quase, em relação ao número de pessoas que chegam aqui no verão. E a gente vai vendo... nem nessa hora, às vezes, as pessoas conectam uma coisa com a outra, né? Então, se a gente vai conectando, juntando um mais um, a gente vai procurando solucionar, né? Porque daí é a questão de ver o problema e onde que eu vou para reclamar, para solucionar, né? Que tem essa questão das políticas públicas, né? Não, e é preocupante, né? Hoje se endeusa bastante, né? A cidade de Balneário Camboriú, né? Sim. Como dita Dubai, né? Dubai brasileira, e a gente vê que é terrível. Quem é que tem coragem, de fato, de entrar naquela água, né? Então, muito embora seja propagada como uma cidade modelo, né? Não sei para quem exatamente, né? Então, realmente é bem complicado o momento que a gente vive. Mas eu queria conhecer um pouco mais da experiência do Instituto Saracura, né? Começou como sítio, né? Eu tive a oportunidade de conhecer ano passado, e especialmente nesse recorte da educação ambiental. Como é que foi a experiência, né? Eu sei que muita gente já passou, muitas turmas de escola, muitos grupos, né? O que você pode partilhar para a gente se inspirar também com essa experiência de reconexão e educação ambiental? Bom, então, o sítio Saracura, né? Ele é uma propriedade rural que está localizado em Ratones, no sertão de Ratones, ali na trilha que liga Ratones à Costa da Lagoa. E ele é uma grande inspiração, para mim, pelo menos, né? Quando eu conheci o espaço, meu companheiro, quando veio de São Paulo para estudar agronomia, e ele adquiriu aquela área e já tinha intenção em cultivar, em utilizar os recursos naturais. Então, a primeira casa que ele construiu, né? Como não tinham recursos da floresta, não tinha bambu, ele olhou, o que eu tenho aqui? Pedras. Então, ele fez uma primeira casa de pedras. E o rio, né? Era bem... Na época, assim, tinha perdido muita mata ciliar. Então, ele começou um trabalho ali de recuperação do rio. E aí, dando um pulo, quando nós nos conhecemos, lá em 97, eu já tinha intenção em atuar com educação ambiental. E a gente começou a sonhar isso juntos. E o sítio sempre foi um lugar... que trazia muita inspiração para as pessoas. E, na época, a Estação Ecológica de Carijós, que é uma unidade de conservação federal que protege os manguezais, né? O manguezal do Ratones, que é o maior manguezal aqui da ilha, eles estavam desenvolvendo o plano de manejo
E o plano de manejo tem um componente que é o programa de educação ambiental. Então, na época, amigos, né, que faziam parte ali da estação ecológica falaram, olha, vocês têm bastante potencial para trabalhar com educação ambiental. Eu falei, mas esse é o nosso sonho. Até que lá, no ano de 2002, nós recebemos uma primeira turma de escolas, uma turma de educação infantil. Lembro que eu fiz teatrinho também para eles, né? Acho que esse elemento do lúdico, assim, né? Ele desperta muito. E aí preparamos alimentação e recebemos as crianças naquela tarde que foi uma tarde mágica, né? Era dia 23 de outubro de 2002, véspera do meu aniversário. E aí foi tão bonito, tão verdadeiro, tão pulsante, que na semana seguinte a escola entrou em contato conosco e agendou atividade para todas as crianças da educação infantil até o 4º ano. E aí esses professores davam aula em outras escolas e aí começaram a trazer as suas outras escolas e desde então a gente nunca mais paramos por conta de um fenômeno climático. Lá em 2018 a gente foi afetado, acho que pelo primeiro grande ciclone que passou assim numa dimensão avassaladora ali na região onde eu moro, né? Foi o primeiro contato assim com os eventos extremos, né, assim, sentindo na pele. E de 2002 até 2018, nós recebemos cerca de 2.000 a 3.000 visitantes de escolas públicas, né, e também privadas aqui da cidade e da região. E, a partir desse movimento da educação ambiental, nós fundamos o Instituto Saracura, que foi no ano de 2007, para institucionalizar, para criar uma pessoa jurídica, a princípio com a intenção de receber jovens universitários para desenvolverem estágios na área de sustentabilidade, né? Pesquisando saneamento ecológico, construções sustentáveis, né? Agricultura, restauração. E aí foi, né, uma página muito linda, assim, da nossa vida. A gente se envolveu muito com a juventude. Ele foi fundado por jovens, né, o Instituto Saracura. Ele teve um braço forte aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. O mesmo grupo que fundou o Instituto Saracura fundou também o Núcleo de Educação Ambiental da UFSC, né, que era ligado ao curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. Então, a força da juventude sempre esteve muito presente, assim, na nossa caminhada e na nossa atuação. Que lindo, né? Resumo. Bacana. Também saber um pouco mais da Janine, um pouquinho mais sobre a questão da Caule, né? Produtos ecológicos, né? E como toda essa tua caminhada, né? Culminou na constituição da Caule. Se puder contar um pouquinho para quem nos assiste. Sim. Então, eu fiz faculdade de turismo. E daí foquei bastante no turismo. A faculdade já era bastante focada no turismo sustentável. E a parte do projeto experimental eu fiz em turismo agroecológico, que era visitação aos agricultores que plantam de forma ecológica, né? Agroecologia. E daí, quando eu me formei, eu estava querendo muito trabalhar em um trabalho que realmente fosse mais conectado com a minha missão. E daí foi aí que eu fui trabalhar, que eu encontrei esse trabalho de protagonismo juvenil. E quando terminou esse trabalho, eu já consumia de forma consciente, só que chegava uma hora que eu não sabia onde comprar. Tipo, eu quero um sabão, porque logo que eu me formei, assisti uma palestra do Luiz Jacques Saldanha, que é um ambientalista gaúcho, que ele fala sobre os ingredientes químicos sintéticos e como muitos desses ingredientes que a gente usa todos os dias imitam os hormônios femininos. Então, inclusive, você promoveu uma roda de conversa dele no Instituto e foi muito bacana. Ah, legal. Olha só. Então, teve uma época que eu levava ele pra falar em vários lugares, né? Tava apaixonado. Daí eu assistia todas as vezes, tipo assim, é isso aí. E cada vez ele trazia mais conteúdos diferentes. O mundo precisa saber disso, né? Precisa saber disso. Só que teve uma hora que eu me dei conta assim, eu tô falando do problema, mas as pessoas não vão fazer nada em relação a isso, porque eu sou uma pessoa que eu vou lá, me disponho a fazer, deixo de usar isso, pesquiso aquilo, mas eu não tava vendo o mesmo movimento. Então, eu tava me ficando frustrada que os meus amigos, mesmo aqueles mais ecologistas, não estavam fazendo alguma coisa como eu. Então, eu disse, não, eu tenho que facilitar isso, eu tenho que ter o produto aqui à mão, bonito, gostoso, com cara de produto, vai lá, compra, de preferência que o valor não seja muito alto, que funcione, que dê um bom resultado. Então, eu
comecei a fazer uma curadoria desses produtos. Então, quando finalmente eu encontrava um produto, porque em 2002 não tinha, mal tinha internet, né? Então, tipo, o que eu recebia de receita em 2002 era um xerox numa palestra dos ecologistas, que eu via lá a divulgação da palestra, eu achava o máximo, daí eu pensei, eu tenho que me escrever rápido, que vai estar cheio. Chegava lá 4 pessoas, as mesmas 4 de sempre. Eu deve ter passado por isso. Né? As mesmas. As mesmas. E daí eles davam xerox e falavam, daí eu pegava o xerox e fazia. Eu falei pra minha mãe, eu ainda morava com meus pais na época que eu comecei, né? Eu disse, não, pode deixar que o sabão eu faço. Não comprem mais sabão em pó. Parem de comprar coisas em plástico. Aqui em casa não entra mais plástico. Eles, ai, meu Deus. Veja uma palestra de Jaque Saldanha. Eu botava no vídeo pra eles assistirem, já que eles não iam nas palestras, né? Então, eu já comecei a separar os resíduos em casa. Nem tinha coleta seletiva. Mas daí a gente começou... Daí, pelo menos a pessoa que pegava lá os resíduos na frente de casa já sabia que aquela casa já tinha um cuidado, né? Que era outro contexto, a gente não tinha para quem presentear, já era um problema mesmo, né? Numa cidade maior. Na periferia, numa cidade mais periférica, na periferia dessa cidade de Porto Alegre, que era a Gravataí. Então, eu pensei nisso, tem que entregar as coisas para as pessoas que funcionam muito bem, que sejam muito gostosos, num preço acessível. Então, aí que começou a Caule. Então, eu fazia a curadoria. Depois, quando eu cheguei em um ponto, tipo, legal que tem todos esses produtos, mas ainda falta outros produtos, sabe? Daí, a gente começou a fazer os nossos próprios produtos da nossa marca. Daí, a gente começou distribuindo para lojas e as mulheres que revendem, né? Porque eu também comecei a me dar conta, até isso mais recentemente, que consumo consciente é mais uma coisa de mulher. Porque, para os homens, muitas vezes, não sei se é o caso de vocês... em geral, não limpam a casa. E, em segundo lugar, as coisas de higiene se materializam no banheiro, né? Tipo, o shampoo, as coisas, né? Aparece, né? Aparece, tipo, nossa, o produto aparece e depois o lixo desaparece. São Desaparece. mágicas que acontecem em casa. Se é mágico para as mulheres, para os homens, assim, é muito mais mágico, né? Então, é com as mulheres que a gente fala sobre isso, né? Tipo, se eu falar para um homem, ele nem sabe como é que aparece produtos, quanto mais ler o rótulo para ver os ingredientes e pensar nas consequências disso. E também as mulheres são mais afetadas, porque os disruptores endócrinos vão pegar mais as mulheres, porque a gente usa mais produtos, se a gente que faz a limpeza, então, lava a louça, lava a roupa, lava a casa, lava a criança, lava cachorro, né? Então, a gente está muito mais em contato com esses ingredientes, mesmo que não seja uma mulher tão vaidosa. Se é uma mulher que tem mais... Mesmo que não seja uma mulher vaidosa, já é muito mais coisas, né? Se for uma mulher vaidosa, mais impacto ainda. Então, daí a gente tem as revendedoras. Então, é meio que uma mulher falando para outra sobre isso. Verdade. Porque quando a gente vai no supermercado, é tudo um monte de coisa chamando atenção e a gente acaba escolhendo por um único critério, que é preço. Só que sem pensar no impacto disso pra gente, muito menos pra natureza, né? Então, a gente também começou já com as agentes de beleza integral e agora faz um ano que a gente abriu a loja. Então, a loja, voltei a falar com as pessoas e dizer, então, se tu tá usando isso, também tem que usar aquilo. Olha, veja bem, né? Tem mais uma coisa aqui para fazer a transição. Pela tua saúde, pela saúde nossa, coletiva, e também do ambiente. Se a gente está em Florianópolis, que é um lugar maravilhoso... era isso que eu também ia falar antes. Por que tanta gente vem para Florianópolis? Porque todos os lugares de banho em todas as cidades estão poluídos. Se em Joinville tivesse um rio despoluído, ótimo para tomar banho, seria menos desespero para vir para Florianópolis. Se em Porto Alegre, o Lago Guaíba tivesse despoluído e as pessoas pudessem, né? Tipo, ter um lazer, ter um banho ali, ainda mais agora, com esse calor... menos pessoas viriam para Florianópolis. Verdade. Então, esse cuidado com os produtos também é um cuidado com o ambiente, com as águas ao nosso redor. Porque o tratamento de esgoto vai tratar o que é biológico, não vai tratar o que é químico. Então, o que a gente usa de produto de higiene, beleza, limpeza e remédios, vai tudo para a água e não se decompõe, não é biodegradável, só acumula. A quantidade de água continua a mesma, a quantidade de produtos acumula. Então, cada vez... E essa água, ela vai ser voltar. Tratada e vai voltar e a gente vai consumir. A água que sai pelo ralo volta pela torneira, é a mesma. E vocês, com essa experiência que vocês têm, essa caminhada de muito tempo atuando com questões ambientais, queria perguntar sobre como vocês percebem a juventude hoje nessa dimensão da consciência ambiental. A juventude hoje, vocês percebem que está mais preocupada com o cuidado com o meio ambiente, ou é uma minoria, a sociedade de modo geral e a juventude também ainda está muito distante da preocupação com o cuidado com a natureza?
Acho que pode responder. Olha, eu senti que a partir da pandemia teve uma ruptura bem grande e particularmente, né, dentro dos espaços assim que eu atuo, eu percebo que tá mais difícil assim o engajamento. A gente está tendo aí um cenário assim de muita evasão nas universidades, né? Eu acho que toda a motivação, né, assim, é uma mudança mesmo, né, muito forte que a gente está vivendo aí planetária. E eu sinto que nós precisamos, né, enquanto educadores, enquanto pessoas, né, que atuam aí com as causas ambientais, que a gente precisa desenvolver estratégias mais efetivas para engajar a juventude. E o que a gente podia fazer, como a gente engajar? Porque é diferente fazer educação ambiental para crianças do que para adolescentes, do que para jovens. Como é que a gente pode se inspirar e buscar formas da gente avançar nessa dimensão? Olha, eu acho que promover práticas, né, promover caminhadas, né, acho que tudo que a gente consegue tirar os jovens um pouquinho ali da telinha, né, e levar para a realidade, eu acho que é importante. Eu destaco, assim, enquanto uma ação do Instituto que eu acho bem efetiva, é o programa de voluntariado, que a gente tem aí há quase 2 décadas, né, e sempre tem um engajamento. Então, as pessoas que fazem a adesão são principalmente jovens, né, de 20 a 30, 18 a 30, vamos dizer assim, anos. Jovens um pouquinho há mais tempo, eu diria, né? Mas a gente percebe, assim, de fato, assim, menos engajamento do 18, 20, 22, mais engajamento hoje de 30, né, de 30 a 40 anos, assim. Parece que as pessoas de 30 a 40 até olham, às vezes é um fenômeno para mim, né, observar, assim, como é que tá esse engajamento, assim, a gente vê que muitas pessoas a ficha cai depois. Então, fizeram, não tiveram conexão, tiveram uma vida super urbana, e aí tiveram, né, agora ali o insight, o start, e aí estão buscando, né, mudar o seu modo de vida. Então, sempre é tempo, né? Então, isso é muito legal, assim. Eu vejo trabalhando com muitos públicos, assim, pessoas, né, de 60, 70 anos mudando o estilo de vida, muitas vezes porque são forçadas, por questão de saúde, mas uma coisa vai levando a outra, né? Mas bom seria, né, se a gente pudesse, de fato, começar, né, a trabalhar lá na base, né, na formação, na escola, nas atividades, né, não só da escola, ter mais clubes verdes, né? Clubinho do Verde. Enfim, clubinhos do verde. E eu acho que essa questão da socialização, né, tá um pouco diferente, né, do que foi na nossa época, assim, você vê os grupos, né, mas tá todo mundo junto, mas não tá junto ao mesmo tempo. Então, acho que, assim, criar espaços e oportunidades para estar na natureza. O voluntariado, eu acho que é algo fascinante, assim, né? A gente tem isso, assim, como filosofia de vida, né? Não só acolher, mas também sermos voluntários, né? De causas ambientais, né? Porque eu acho que quando você sente, assim, aquele prazer, né? De ver o esforço do teu trabalho refletindo, né, pelo bem, isso eu acho que move algo muito grandioso, assim, não importa a idade. Então, acho que é uma boa estratégia, assim. Eu também concordo, assim, que tem que levar para o analógico. Pescar no virtual, que é onde eles estão, e estão muito adoecidos justamente por isso. Então, elas estão com problemas de, por exemplo, distúrbio de imagem, que é cada vez mais comum. Então, eu tive esse problema quando era adolescente, eu tive amigas que tiveram esse problema, só que isso se multiplicou muito mais. O que é o distúrbio de imagem? Distúrbio de imagem é, tipo, por exemplo, bulimia, anorexia, que a menina, ou hoje em dia até meninos, se veem gordos e são magros, e daí comem cada vez menos e adoecem, e tipo, ficam competindo pelas redes sociais. E questão dos filtros, né? De filtros, tipo assim, quando eu era adolescente, eu lia Boa Forma. Então, porque eu achava que queria saber sobre saúde, sobre beleza. Só que ali era um monte de mulher, que, por exemplo, a Cláudia Raia, eram umas mulheres que estavam lá, eram mulheres padrão, sem nenhum filtro. Sim. E hoje em dia, eu fico imaginando o impacto, porque eu não tenho consciência do impacto, porque só sendo uma adolescente hoje e vendo tudo que elas veem, pra ver o que elas sentem, e os meninos também. Então, tipo, eles estão ali eles não conseguem nem ver
na dimensão do quarto, porque eles ainda estão nessa dimensão, adoecidos pelas redes sociais, pela sociedade como ela tá. Então, como que eles vão chegar a ver a natureza? Então, quando tu leva eles para a natureza e eles têm essa oportunidade de se conectarem com a natureza, daí eles têm uma oportunidade de sair. Até já tem um termo que se diz que é déficit de natureza, né? Tanto para crianças, para adolescentes e até para adultos. Então, estamos todos praticamente com déficit de natureza. Então, se as crianças e adolescentes estivessem mais na natureza, mais ao ar livre, eles vão saindo desse adoecimento, que é, por exemplo, o distúrbio de imagem, né? E depois bullying, outras coisas mais que a gente que não é adolescente nesse momento não tem nem ideia do que eles estão passando, né? Então, acho que é a conexão com a natureza. E eu lembrei agora, tu estava falando, né? Quando eu fiz um trabalho numa escola de educação infantil sobre compostagem. Daí eu trouxe, a escola, né, tava lá com os resíduos orgânicos, daí a gente ia fazer uma demonstração de compostagem para começar na escola a compostagem. Isso lá em Bento Gonçalves, em 2003. E daí, a princípio, as crianças ficaram... E daí, quando eu comecei a mexer nos resíduos, elas voaram, assim, nos resíduos e começaram a mexer. Porque tu precisa, ao mesmo tempo, ter a oportunidade e alguém te mostrar uma outra forma de se relacionar com aquilo. Porque a gente não se relaciona com os resíduos. E se relaciona é alguém dizendo, ui, que cheiro ruim, põe pra fora, que nojo. Né? Então, a gente precisa ter a oportunidade de conexão e a demonstração de outras formas de conexão. E no analógico, porque virtual é só para pegar eles lá e levar. Então, tipo, mutirão, acho que é uma coisa bem legal, que o voluntariado já é uma coisa mais para a partir de 18 anos, né? Mas o que dá para fazer na escola e no bairro é mutirão. E daí... Ou então um clubinho que eles se encontram. Tipo, teve uma experiência numa outra escola que a professora fez o diário de adolescente. Então, eram os adolescentes a partir, sei lá, de 12 anos, que daí é a primeira coisa que eles querem, tipo, no que eu entro para dizer que eu sou adolescente, né? Então, tinha o ritual de passagem. Então, tinha um grupo que, sei lá, eram 25 adolescentes que se encontravam, eles escreviam e conversavam sobre as questões deles de adolescente. Então, isso... analogicamente, seria muito bom ser realizado e reproduzido, né? Porque o analógico, ele tem um outro tempo. Outro tempo. E o vínculo, a gente está perdendo todos os vínculos. Porque a natureza é vínculo, família é vínculo, amiga é vínculo, tudo é vínculo. A gente está... Uma adolescente, assim, que o pai passa o dia inteiro trabalhando, ele passa o dia inteiro na tela, tudo que ele não tem é vínculo. Ele está perdido no espaço. E a dificuldade de viver o aqui e agora, né? A gente sempre tá... Às vezes a gente pensa que perigo uma criança perdida em São Paulo. A maior parte das crianças e adolescentes estão perdidos em um lugar ainda maior e mais perigoso que o centro de São Paulo. E a gente não está se dando conta disso. E também o mundo virtual, ele projeta uma realidade que não existe, né? Você está projetando, se antes você via uma revista e dizia, essa modelo, eu vou me inspirar e queria ser que nem ela, hoje você olha nas redes sociais e... Não tem como. Todo mundo vive uma vida perfeita. Todo mundo tá vivendo uma vida perfeita, tá viajando, tá bem sucedido, e os sofrimentos, eles a gente não percebe o que tá acontecendo com o outro, né? E tá cada vez mais distante. O pai chega em casa, a mãe chega em casa, também vai descarregar o seu tédio, o seu cansaço no celular, né? Mas acho que é muito bacana essa provocação de como a gente pode possibilitar espaços de fazer uma quebra nesse ciclo de desconexão, né? E acho que a natureza, ela tem esse grande potencial, porque se a gente tiver um meio metro quadrado de grama em casa e colocar o pé na grama, já faz uma diferença. Imagina se a gente puder fazer uma trilha, fazer um acampamento, fazer um final de semana... Sim. Mais imerso à natureza, à praia, à floresta. Então, e a juventude, ela é um público muito propício, né? Uma idade que a gente está muito mais aberto para essas experiências. Só que muitas vezes a gente não consegue mais criar essas experiências de sair, de acampar, de viajar, de desapegar um pouco dos confortos que a gente tem na vida urbana, né? E agora, juntando dois assuntos, Rodrigo. 0,5 metro quadrado de grama. Parece que é muito pouco, né? Mas pensa, quem tem metro quadrado de grama em Balneário Camboriú? Sim. Que é uma cidade de pessoas ricas. Perfeito. Não tem. A gente vai falar em urbanismo, vai falar em arquitetura, né? Como é que é feito, né? E Balneário Camboriú é um dos maiores índices de suicídio do Brasil. Olha só.
Então, tipo, muitas pessoas se jogam dos prédios. E daí conheci um professor que dava aula numa escola de elite lá em Balneário Camboriú. E, tipo assim, o pai querendo, assim, insistindo para pegar o filho de... como é que é? Não é jatinho, de helicóptero. E daí, tipo assim, se a gente às vezes pensa mais no sofrimento da criança da periferia, mas esses jovens, esses adultos também, que parecem que estão com a vida ganha, com a vida perfeita, também estão sofrendo. Tem um vazio maior ainda, né? E uma desconexão com a natureza. Porque, assim, a gente pensa, tipo, meio metro quadrado de grama, isso é um privilégio em muitas regiões, inclusive numa região rica. Porque eu morei em Itajaí, do lado de Balneário Camboriú. Não lembro de uma praça em Balneário Camboriú. Tem a praia, né? Mas se a pessoa não se identifica, sei lá, não quer ir na praia, ou até essa questão de distúrbio de imagem, não quer ir pra praia, porque na praia tem que ir de biquíni, não sei o quê. Todo mundo tem O resto é asfalto e construção. Asfalto e construção. Prédios altíssimos e o todo modelo mundo fechado no seu... E o modelo de sucesso que a sociedade prega é muito delimitado, né? É o patrimônio que você tem, o tamanho do apartamento, né? Se é cobertura, o carro que você tem, né? Ou a renda. Eu sempre brinco, né? Porque eu venho numa cidade muito pequena, Ipora do Oeste, né? E faz mais de 15 anos que eu não moro lá. Então, se hoje eu voltar para Ipora do Oeste, talvez as pessoas lá vão olhar, o Rodrigo que agora, né, 20 anos depois, que carro ele tá? Será que ele se deu bem na vida? Não vão perguntar se ele tá feliz, se ele tá bem de saúde, se... Qual é né? o parâmetro da felicidade? Aí se a pessoa daqui a pouco compra um pedaço de terra lá no interior, constrói uma casinha com as suas próprias mãos, será que as pessoas vão dizer que ele se deu bem na vida? Não, regrediu. Ou que ele foi fracassado, né? Então, acho que é uma inversão que a gente tem. É uma inversão, exatamente. Porque qual que é o horizonte que a gente quer construir enquanto sociedade, né? O que a gente vai buscar enquanto sonho de vida, né? E até de propósito, de busca pelo futuro, né? Do que a gente sonha, né? Porque normalmente a gente vai sonhar no âmbito profissional. Que carreira eu vou seguir, quanto que eu vou ganhar, enfim, né? E as outras dimensões, elas acabam ficando de lado. E se tu tivesse uma cobertura em Balneário Camboriú e chegasse com um carrão na tua cidade, aquela pessoa que tem uma fazenda ia dizer, nossa, ele se deu bem na vida. E sendo que tu não tem 1 metro quadrado de grama e a pessoa tem uma fazenda. Então, a gente está valorizando isso. Então, o mundo está sendo levado para isso. Em Florianópolis, agora mudou o plano diretor, né? Então, agora pode construir praticamente em qualquer lugar, quanto de altura quiser. E o sul da ilha está sendo, assim, pavimentado e construído. Tá um canteiro de obras. Porque é isso, né? E daqui a pouco não sobra 1 metro quadrado de grama para ninguém. E a gente só vai ter, então, aqui Floripa, que é uma ilha maravilhosa, né? As pessoas vêm aqui para se conectar com a natureza. Você vai ter o quê? Uma janela com vista para o mar para você tirar uma foto no Instagram. E aí, né, tu não vai estar em contato, só vai... Daí tu nem vai querer ir na praia, porque em Balneário Camboriú, né, muito poluído. Mas nesse debate com a juventude, você, né, fez trabalho de protagonismo, a gente sempre busca trabalhar muito a questão do protagonismo, que é o jovem, a jovem, sendo a pessoa que está à frente, né, o sujeito da sua história e o sujeito da ação, né, não nós adultos que vamos lá fazer pela juventude. Como é que a gente pode provocar, despertar, incentivar e não atrapalhar esse protagonismo da juventude que quer se engajar, que busca se engajar em questões ambientais? Eu acho que apoiando, né? É tão lindo. Eu me sensibilizo, né? Agora que eu já sou jovem há mais tempo, há quase 50 anos, eu fico muito tocada mesmo quando eu vejo assim, né, um jovem sensível, né, vendo um animalzinho da floresta ou gostando de plantar árvores. A gente faz muitas ações, né, de restauração florestal e geralmente a gente prepara e aí o plantio a gente faz um mutirão, né? E eu costumo dizer assim, quem mais se empolga geralmente são as crianças. Aí eu fico feliz, né, porque aí é sinal que a gente vai ter ali um jovem mais entusiasmado, assim. Então, eles fazem tudo rapidamente, com muito amor. E aí, né, colocam a energia ali para a plantinha crescer e regam. Então, eu acho que é isso, né? A gente tentar
inspirar amigos que têm filhos, né? E, enfim, a nossa rede, a nossa família, as escolas, as comunidades, né? Para que a gente possa formar e tornar as crianças jovens mais sensíveis. E os jovens que já estão aí engajados é a gente, né, pegar e poder dar as mãos, seguirmos juntos, apoiar e principalmente valorizar, né? Porque, como eu comentei, eu vejo que cada vez isso é mais raro, né? Infelizmente, estão ficando mais raros esses movimentos, né? Então, já aproveitar para parabenizar aqui o Instituto pela atuação, né, e pelo engajamento, né, a nível de Estado mesmo. E eu acho que essas experiências de sucesso precisam ser compartilhadas, precisam ser replicadas, porque às vezes a gente quer, mas a gente não sabe como, né? Então é muito bom quando a gente se inspira em outra experiência para a gente poder também dar os nossos passos. Acho que é um pouquinho disso. Perfeito. Assim. Eu acho que quando as crianças demonstrarem, ou os adolescentes... Quando a criança demonstrar interesse, ou adolescente, né? Tipo, se o pai ainda que tem mais essa posição, tentar levar a algum lugar onde possa essa criança ter continuidade nesse interesse dela, né? E então, eu estava lendo um livro de teatro de Balneário Camboriú, que uma mãe, tipo, a filha queria muito fazer teatro, dela levou lá no grupo de teatro. E depois a filha realmente foi uma atriz famosa ali no contexto da cidade. Então, tipo, se tu tem um filho, uma filha, um sobrinho, alguém que tu conhece, encaminhar, sei lá, procurar na cidade algum grupo de ecologista, alguma coisa, ou até, sei lá, o Greenpeace, depois vocês vão falar com o Greenpeace, porque vai encontrar um caminho para esse interesse. E se já for um adolescente, sei lá, 15, 16 anos, que já tem alguma autonomia, procurar, né, um grupo de encontro que seja, se possível, que se encontrem, né, analogicamente, ou se não for, se for uma cidade muito pequena, de repente fazer alguma coisa online, ou até começar, se é uma cidade que ainda não tem. Quando eu cheguei para morar em Itajaí, não tinha feira de orgânicos, e eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou morar numa cidade que não tem feira de orgânicos? Bom, então eu vou ajudar a começar a feira de orgânicos. Foi quando eu conheci a Carol, que estava começando a feira de orgânicos lá em Itajaí. Então, quando não tem nada, também pode ser uma oportunidade para começar, né? Então, buscar apoio, acho que até talvez conversando com vocês, né? Tipo, já dá para dizer, dar uns primeiros passinhos, procurar esse apoio, para não se sentir sozinho, porque com certeza não tá, essa criança e adolescente não tá sozinho. Talvez esteja sozinho naquele contexto, naquela região geográfica, né? Mas não tá sozinho. E, inclusive, é um ser que está sendo muito necessário nesse momento, né? Um ser muito valioso, muito raro. Então, é assim, esse olhar que pra gente ter em relação a uma criança e um adolescente, assim, né? Sim. A gente vê que ao longo da história, digamos, da humanidade, a juventude sempre foi, digamos, a maioria das vezes protagonista e agente de mudança, né? E é isso que, enquanto instituto, a gente, de alguma maneira, tenta ter ações, como o próprio podcast, para inspirar, né? Trazer possibilidades e sonhar um mundo diferente, né? Desse da realidade, né? Que a gente identifica muito desafiante, né? E aí eu acho que é também instigar a juventude, né? Dizer, olha, que mundo a gente está deixando, né? Para geração seguinte, né? Porque cada um... Chico Mendes nos trouxe até um momento, passou bastão, ela inspirou, né? A Janine e tantos outros, né? E assim por diante, né? A gente precisa fazer esse movimento. E a gente falava sempre, né, das gerações futuras, que mundo a gente vai deixar para os nossos netos. Mas nem é isso mais. Agora não, né? Que mundo a gente vai deixar para gente, né? Porque as mudanças climáticas, elas estão andando numa velocidade que os próprios cientistas que acompanham isso estão apavorados, né? E a sociedade, às vezes, parece ainda não ter acordado para a dimensão do problema, né? Em 2025 ainda a gente precisa convencer muita gente de que existe aquecimento global, né? Porque também no mundo virtual a desinformação aumentou muito. Ela age com força e também há muitos interesses, né, de que não se faça nada, né? Porque tem quem está ganhando muito dinheiro com a forma como a sociedade está organizada, não vai querer mudar. Mas também que a gente não se conforme com isso e que isso não nos tira a esperança, né?
E acho que a juventude ela é sempre semente de esperança, porque ela não se conforma que tudo tem que ser sempre assim, né? Se os adultos dizem, tem que ser porque sempre foi assim, o jovem vai dizer, mas por que não pode ser diferente? Não dá pra mudar, né? Então, que a gente possa, às vezes, lançar aquela chama, aquela faísca que vai pegar um fogo lá, ou que a gente possa simplesmente apoiar aquele jovem, aquele adolescente, aquela criança que está criando um clubinho na sua cidade, né? E às vezes as redes elas podem ser uma forma de conectar pessoas que pensam, que têm essa vontade e que depois possam, de modo offline, se articular na sua realidade. Porque cada realidade, por mais pequena, por mais longínqua que seja de outras realidades, elas tem alguma ação para ser feita, tem algumas pessoas que a gente pode articular, né? E acho que esse é o desafio que a gente tem, né? Como é que a gente mobiliza todas essas pessoas que estão aí espalhadas, sonhando com um mundo diferente, de que a gente esteja mais próximo novamente da natureza. E acho que a gente poderia prolongar bastante o debate, né? Mas uma forma de síntese, a gente queria convidar vocês que há muito tempo se dedicam à educação ambiental, a fomentar, a buscar caminhos de a gente ser relacionado de forma diferente com a natureza, deixar uma mensagem para a juventude no dia de hoje. Quem que gostaria de deixar a sua mensagem, Andréia? Eu acho que eu deixo assim para o jovem se permita tomar um banho de rio, se permita pôr os pés na terra, respirar profundamente e entender, né, que sem esse cuidado, né, que é de todos nós, a gente não tem vida, né, se a gente não tem uma água saudável, né, para tomar um banho, né, para matar a nossa sede. Então, assim, se conectar com a fonte, assim. Eu acho que, mesmo que isso não seja algo natural, mas tenta ter essa experiência, né? Se abrir a essas experiências na natureza. O jovem que ainda não deu esse despertar, né? Tenta fazer essa experiência, fazer uma caminhada na floresta, tomar um banho de rio, e aí ele vai se encantar e vai sentir a diferença. O quanto isso vai fazer bem. Muito bom. Eu concordo, acho que isso é maravilhoso. E se tiver numa cidade que não tem tantas essas possibilidades, que encontre uma árvore, tipo, observe mais a árvore. E eu acho que quando a gente... Eu já percebo isso em mim mais ultimamente, mas também mas leio cada vez mais sobre isso, como a gente pode ter na natureza um vínculo que substitui até outros vínculos, né? Então, às vezes, a gente está tão preocupado em como os outros vão me ver na escola, sei lá, uma criança, uma adolescente que está passando por questões de bullying e distúrbio de imagem, ninguém me ama, enfim, às vezes os pais não estão conseguindo, os cuidadores não estão conseguindo, e a gente começa a ver que na natureza, assim, tipo, hoje mesmo eu passei embaixo de uma árvore, tipo, eu me senti sendo abençoada por aquela árvore, sabe? Às vezes eu tô fazendo yoga e perto da natureza, eu penso, parece que tá todos me aplaudindo, eu tenho uma plateia. Então, a gente vai criando um vínculo com a natureza que a gente fica menos dependente de, às vezes, de relações que são tóxicas, e não é só a relação, às vezes, com um companheiro, né, uma namorada, mas são outras relações tóxicas que estão nos afastando de quem a gente é. E que se tu é um ecologista, tu já se percebe como ecologista, tu não tá sozinho, então é um ser muito valioso e que se conectar com outros seres como esse, que vai ser um grande encontro, né? Vai ser uma grande conexão, a mesma frequência. Que lindo, gente. De fato, né, a gente se reconectar, né, e construir essa ideia, né, de um amor próprio e de cuidar de si, também do ambiente onde a gente vive, né, e aí a gente naturalmente vai se reconectar com o outro, vamos construir novamente laços, né, afetos, né, que eu acho que você tocou num ponto que, de fato, a questão da pandemia, a gente achava que depois da pandemia a gente ia ter o momento do encontro e, pelo contrário, né, muita gente ainda ficou naquele momento. Eu acho que daí com a questão das redes sociais o negócio se aprofundou, né, assim, essa distância, né, distanciamento.
A gente viu aqui experiências lindas, né? E a gente sabe que é muito pouco ainda em cima de tanta coisa que vocês poderiam dizer, né? Sobre as atividades, experiências. Mas seria bacana, né? Que quem nos assiste tivesse, se vocês puderem passar ali o contato de vocês, redes sociais, deixar ali qual é o Instagram, né? Se tem YouTube, enfim, para que as pessoas possam procurar também e, de repente, até fazer uma visita nos espaços de vocês, conhecer, né? Puder dizer, Andréa. Então, Instituto Saracura, né? É com C cedilha, mas aí é sem o cedilha, né? @ Instituto Caracura, CARAKURA. Perfeito. Então, tem o site, que a gente tem a loja online também, né? Que é caule.com.br. A gente tem um canal no YouTube, que é youtube.com/Caule Ecológicos. E o Instagram é caule.eco.lógicos. Então, podem... Se tu for um ecologista que está desgarrado ou uma menina ecologista que está desgarrada, também pode falar com a gente, que o que eu tiver no meu alcance, acho que tu também, né, Daí, o que tiver ao nosso alcance, a gente vai ter o maior prazer de poder acolher, encaminhar e orientar. Que é um prazer, né? Uma alegria. Sim. Por mais clubes do verde, né? Mais clubinhos do verde nas escolas. Sim. E também, né, agradecer a presença de vocês, desejar, assim, sucesso na caminhada, dizer que o ICJ aí vai continuar sendo parceiro, certamente é a primeira parceria de muitas que virão, né? E também convidar a todos que acompanharam mais esse podcast, acessar também as redes sociais do Instituto, seja o site, Instagram e o TikTok. Beleza, gente? Muito obrigado pela partilha de vocês, pela dedicação à causa, à missão e por possibilitar que a gente mantenha sempre viva a esperança, porque uma realidade que nos traz aí tantas preocupações, a gente sempre precisa manter a esperança, porque sempre é possível a gente fazer algo. Adiar o fim do mundo. Então, que a gente possa, né, com essas sementes crioulas que são cultivadas e que nos trazem a memória também dos ancestrais que há muito tempo habitam aqui, que a gente possa continuar sendo semente, que sejamos sementes.